Qual a situação da igreja nesse período? Do versículo 9 ao versículo 10, ele vai mostrar. A situação da igreja nesse período é, primeiro, ela é odiada e perseguida até a morte pelo mundo e por muitos lugares. Hoje nós estávamos conversando na hora do almoço sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso país, sem entrar no lado político, mas apenas citando os acontecimentos últimos do nosso ano. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda a revolta da mídia que nós temos hoje, contra a figura de quem nos governa hoje, está associada em cada uma das revoltas, está associado com um posicionamento religioso. A primeira que foi vítima disso foi a ministra Damares, porque ela simplesmente foi lá e disse que homem é homem e mulher é mulher. E cada uma das pontuações que são feitas com base numa crença, como uma crença cristã, elas são enxovalhadas pela mídia. Sabe por que isso? Por causa daquilo que Jesus disse lá no primeiro século, no ano 30. A igreja será odiada, vocês serão odiados, vocês serão traídos e vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus disse isso. E às vezes a gente se espanta e diz, o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é o que Jesus disse lá no primeiro século que iria acontecer. Por causa do nome de Jesus nós seremos odiados. E nesse ambiente, a grande tentação da igreja é a tentação do politicamente correto. E deixa eu dizer uma coisa para você, nem eu, nem você, nem os nossos filhos, nem a nossa igreja, nós não podemos ser politicamente corretos. Porque a nossa vida, nós proclamamos, quando você se torna membro dessa igreja, você vai dizer aqui na frente, que a sua única regra de fé e de prática é as Escrituras. Ou seja, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Eu li essa semana num post no Twitter de uma pessoa famosa que disse o seguinte: prefiro morar num lugar como a Venezuela do que me submeter a um governo orientado por uma visão conservadora cristã. Eu, mais alguns milhões de pessoas, escrevemos lá embaixo, né? Então vai. Mas essa é a realidade do mundo em que nós estamos. Quando um líder decide dizer, eu creio em Jesus, eu gosto dos princípios cristãos, eu vou segui-los e eu vou implementá-los, aparece uma multidão de gente para fazer exatamente o que Jesus disse que fariam. Exatamente o que fizeram com os apóstolos lá no primeiro. O primeiro século foi um século marcado por perseguição. Por causa do nome de Jesus, muitas pessoas foram assassinadas. Muitos mártires no primeiro século. Posso citar aqueles que estão na Bíblia: Estevão, Tiago, Paulo e todos os outros apóstolos. A perseguição imprimida pelo Império Romano, somente no primeiro século, fez mais de 1 milhão de cristãos assassinados. Só no primeiro século, e a partir daí, não apenas o Império Romano, mas depois a primeira grande igreja que abandonou as Escrituras e abraçou o clericalismo, essa mesma igreja fez perseguição aos cristãos. Na época da pré-reforma e da reforma cristã, a igreja católica, ela perseguiu e ela matou cristãos. Existem países no mundo em que o cristianismo é combatido com a morte. A Coreia do Norte hoje é um lugar onde acontece publicamente decapitação de cristãos. Você fala, de jeito nenhum, imagina, eles não fazem isso. Fazem. Nós temos contato com missionários que trabalham na Coreia do Sul e entram na Coreia do Norte, e eles fazem. Eles fazem isso na China. Gente crucificada por causa do nome de Jesus acontece na China até hoje. E a gente está aqui no Brasil achando que o mundo é um lugar cor-de-rosa, bonitinho, que todo mundo bate palma para crente. Não é assim. Não é assim. E perigosamente, o nosso país e muitos outros estão se aproximando da China. Vocês acham que a única coisa que virá de lá são esses produtos Xing Ling falsificados? Pode ter certeza que não é só isso que virá de lá, não. De lá também vem costumes e hábitos, inclusive contra o próprio cristianismo. Então, a palavra do Senhor é: acordem, despertem. Esse mundo não ama o Senhor Jesus, não ama a igreja do Senhor Jesus. E quem quer viver dentro dessa igreja, e quem quer servir a Cristo, precisa estar disposto a sofrer pelo nome de Jesus. Porque os últimos dias, o princípio das dores, é um período assim. É um período em que a gente começa até bem, mas chega uma hora em que todos nós vamos ter que enfrentar isso daqui. Você, eu, nós somos uma geração que está passando por esse período de transformação no nosso país.
E a nossa fé precisa estar firmada. Esse é um dos motivos que me levou a considerar esse texto com vocês. A importância de sabermos o que está por vir. A importância de saber as características desse nosso tempo. Jesus disse, esse é um tempo de grande oposição, de traição. Surgirão heresias dentro da igreja. Muitas igrejas estão esfacelando por causa de informações equivocadas. Ensinamentos distorcidos das Escrituras. Outras igrejas estão passando pelo esfriamento. Jesus disse, esse tempo será um tempo tão ruim, tão difícil, em que o amor dos crentes vai esfriar. Já imaginou? Aliás, eu acho que a gente já imaginou. Porque todos nós, em algum momento, já sentimos isso um pouco. É o amor no nosso próprio coração que vai esfriando. Mas a gente só sente que o amor está esfriando quando alguém esfria com a gente. E quando a gente vai olhando a realidade da igreja, você vai vendo que muitas vezes a igreja está em um lugar frio. Lá no texto de Marcos, o Senhor vai dizer assim, olha, não fosse pela misericórdia do Senhor, e o Senhor ter abreviado esse tempo, não sobraria um sequer. Nós temos que orar ao Senhor, porque esse tempo nosso, se você ouvir, pai, eu estou achando que os irmãos estão meio frios. Mateus 24, Jesus disse que isso ia acontecer. E nós temos que lutar contra isso e pedir. Mas existe uma característica bendita e abençoada desse tempo. O versículo 14 diz que esse tempo, então, nessa opressão, nessa dureza, como realmente num parto, onde vêm as dores e a mulher sofre com as dores, mas no meio das dores nasce o filho. Nesse momento também em que a igreja está exprimida pelo mundo, a igreja avança com a obra missionária. E avançando com a obra missionária e a mensagem do Evangelho alcança as pessoas em muitos lugares do mundo. Só para vocês saberem uma informação importante. Até 1997, a Bíblia estava traduzida em 1.400 idiomas. Dos 6.900 idiomas que existem aproximadamente no planeta. Simplesmente, num período de 20 anos, de 1997 a 2017, essas traduções elas subiram de 1.400 para 2.600 traduções. Algo está acontecendo. A igreja está sendo pressionada e o Evangelho está avançando. E a gente percebe isso na própria tradução das Escrituras. E nas agências missionárias que estão espalhadas por todo o mundo. E no avanço missionário. E na igreja despertando para as missões. Isso é obra do Senhor. O Senhor Jesus disse, esse período é um período em que o Evangelho vai avançar. E quanto mais o Evangelho avança, mais a gente pode ir ficando com aquela santa apreensão de que Jesus virá. Mas antes ainda dele vir, há um período chamado de grande tribulação, a respeito do qual eu vou falar na semana que vem.